Boa tarde, queridos. Vamos dar sequência à nossa videoaula, né? 7º ano, e a partir de agora vamos passar a estudar os afrodescendentes. Como vocês já estão com a apostila em mãos, vocês podem acompanhar comigo pela apostila, correto? Isso aqui começa aqui na página 18, correto? Primeiramente, está lá quem são esses afrodescendentes, por que vieram parar no nosso país, quais as causas e as consequências do nosso país, principalmente quando a gente fala na questão da multiculturalidade, na miscigenação que ocorreu entre os escravos negros que foram trazidos para a América, em especial aqui no nosso país, no Brasil, tá? Então tá lá. Vamos agora, né, conhecer uma outra matriz populacional importante para a formação da população brasileira, que é a população negra. Você reconhece na nossa cultura traços da influência desse grupo? Quais? Você vai pegar e vai completar aqui na sua apostila o que você conhece da influência negra na nossa cultura. Vou citar rapidinho nas danças, nas comidas, nas religiões, nas crenças. Então, nós vamos ver que a influência negra na sociedade brasileira é muito grande. Mas eu quero que você cite. Na alimentação, na gastronomia, qual o prato que é de origem africana? Nas danças, nas comemorações. Quais as comemorações que ocorrem, né, na cultura brasileira que é de influência negra? Então, vocês vão preencher essa questão na página 18. Tá? Então, está lá assim, ó. Com a colonização a partir do século XVI, os portugueses iam tomando medidas para assegurar a posse do território, ao mesmo tempo em que a atividade açucareira despontava como importante para a economia mundial. Por ser um país tropical, ou seja, né, propício ao cultivo da cana-de-açúcar, o Brasil desenvolveu o produto em larga escala nos solos de Massapé, no Nordeste brasileiro. Lembrando que assim que os portugueses chegaram ao Brasil, o primeiro produto a ser explorado foi o pau-brasil, né, que foi retirado e era mandado para a metrópole, lá em Portugal. Por quê? Porque do pau-brasil se extraía, então, um corante avermelhado que era utilizado para atingir a seda chinesa, principalmente. Com a cana-de-açúcar, se adaptou muito bem no território brasileiro. Então, está aqui. A cana-de-açúcar era produzida em grandes propriedades de terra, com o uso de mão de obra escrava, e sua produção era vendida para o mercado externo. O açúcar tinha e ainda tem um valor elevado de mercado, como no cenário atual. Os primeiros registros da chegada dessa mão de obra dão a partir de 1530 aproximadamente. Desse modo, houve a entrada de grandes contingentes populacionais de escravos para o trabalho na colônia. Então, nós temos aqui, né, uma imagem de Debré, uma pequena moenda localizada em alguma parte do Nordeste brasileiro. Depois eu tenho aqui uma outra imagem de Debré, né? Negro de carro, aonde fazia o trabalho braçal, utilizando de força muscular para fazer o transporte dos produtos. Esse é Jean-Baptiste Debré, que foi um pintor francês e fez muitas pinturas sobre o Brasil. Ele estudou no Lycée Louis Grandet, depois na Escola de Belas Artes. Também estudou engenharia no Instituto da França. Ele veio ao Brasil a pedido de Dom João VI, chegando por volta de 1816 para criar a Academia das Belas Artes. Viveu durante 15 anos no Brasil e retratou a sociedade brasileira durante esse período, pintando muitas telas importantes para o entendimento da nossa cultura. Então, nós vamos ver que, a partir desse momento que nós fizemos a leitura do início sobre a população negra, você já vai lá na tarefa 11, no finalzinho da apostila, e já vai fazer essa tarefa para que na quinta-feira nós possamos fazer a correção. Correto? Está lá. Os escravos, eles viajavam nos porões dos navios negreiros, em condições desumanas. Muitos não sobreviviam à viagem e eram lançados em alto mar. Daqui a pouco nós vamos ver a imagem do navio negreiro. As condições de transporte por esses navios eram muito precárias, traziam muitas doenças, alguns morriam de fome, de nutrição,
Desta forma, os mais frágeis acabavam morrendo e eram lançados ao mar. É importante destacar que os escravos eram considerados mercadorias, ou seja, geravam lucros como qualquer outro produto vendido. Vieram para o Brasil aproximadamente de 5 a 6 milhões de escravos, aproximadamente entre os séculos XVI e o século XIX, dos quais 4,8 milhões chegaram com vida. Ou seja, nós vamos ter aí quase 1 milhão, até um pouco mais de 1 milhão, que acabou morrendo na viagem nesses navios negreiros. Não é possível chegar a dados precisos quanto a essa população, já que o registro era feito manualmente pelos fazendeiros e muitos se perderam. Tá? Então, eu tenho a imagem aqui, né, do navio negreiro. Tá lá, veja na representação abaixo, os compartimentos do navio negreiro e a forma como os negros eram acomodados dentro dele. E, em seguida, lê o trecho do livro O Navio Negreiro, de Castro Alves. Então, eu tenho aqui, olha, a posição, né, que os negros vinham amontoados nessa parte superior aqui do navio, correto? Aqui eles traziam mantimentos, traziam água, alimentos de maneira geral para a tripulação e o que sobrava para os negros, traziam aqui os canhões, né, que nós temos ao lado, porque viviam muitos conflitos naquela época. E os negros realmente eram transportados em condições muito precárias. Eu tenho aqui o poema, né, do navio negreiro, está lá. Eu vou ler para vocês, depois vocês leiam, interpretem para poder estar se pedindo. Era um sonho dantesco, um tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão dos estecos arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Castro Alves retrata aqui a tristeza, os açoites que eram chicoteados dentro dos navios, os castigos promovidos em relação aos negros. Então, desta forma, ele traz o barulho de ferros, muitos vinham algemados, principalmente aqueles que representavam uma força maior, bruta, contra a tribulação e com razão, porque eles vinham em forma de escravos. Agora que você conhece um pouco mais sobre o momento dessa história, contribua registrando as suas impressões sobre eles. Leia, interprete, palavras que vocês não conheçam, busquem no dicionário, na internet, os seus significados e componha essa resposta, ou seja, registrando as impressões da viagem dos negros nos navios negreiros. Tá? Eu tenho aqui, então, 3 imagens, 3 figuras, né? A primeira é um escravo negro no Rio de Janeiro, no ano de 1864. Depois é uma escrava de turbante, no ano de 1867. Depois um escravo do Brasil, fotografado no ano de 1865. Lembrando que, como esses escravos eram tratados como mercadorias, os escravos mais fortes, mais bem fisicamente, eram os mais valiosos, enquanto os mais fracos, desnutridos, eles valiam menos. Então, nós temos aqui agora um mapa que traz a localização das áreas de saída da população negra africana em direção ao Brasil, que está representada pelas regiões que mais forneceram escravos para o nosso país. Então, você vai notar aqui, ó, na região de Bissau, que hoje é Guiné-Bissau, São Jorge de Minas, de Lagos, São Tomé, Cabinda, Luanda, Cassange, Benguela e até mesmo de Moçambique, que está lá na porção leste do continente. Vinham para onde? Para a região nordeste, em especial para Belém, aqui no Pará, São Luís do Maranhão, para Recife, Salvador, na Bahia, e posteriormente para o Rio de Janeiro, quando até então já passava a ser a capital administrativa do nosso país. Lembrando que, em 1845,
a lei Bill Abder, por meio do qual os ingleses proibiram o fluxo dos navios negreiros para o continente americano. Os ingleses dispunham da maior potência marítima da época, impondo aos outros países sua soberania. Eles iniciaram a Revolução Industrial, que determinou a produção de muitas mercadorias. Assim, a escravidão para os ingleses não era interessante por não ser compatível com a geração de lucros, já que os escravos não eram assalariados e não constituíam um mercado consumidor. Como que eu ia vender um produto com um escravo se ele não ganhava para aquilo? Então, não era um mercado consumidor. Seria importante que parasse com o tráfico negreiro para que faltasse mão de obra nas colônias e pudesse essa mão de obra virar trabalho assalariado. Outras leis vieram para acabar com a escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico negreiro no Brasil. A Lei do Ventre Livre, de 1871, obrigou que os filhos das escravas nascessem na condição de livres, mas seu efeito não foi tão significativo, já que eles ficavam sob a custódia dos seus donos até os 21 anos. Somente com a elaboração da Lei Áurea, em 1888, é que os escravos foram libertos em todo o território nacional. Vocês vão grifar aqui esse parágrafo inteiro, que é muito importante. As leis Eusébio de Queiroz, 1850, proibindo o tráfico negreiro. Depois, Lei do Ventre Livre, 1871, obrigando que os filhos que nascessem a partir daquela data já nascessem livres. Porém, não teve tamanha aceitação porque as crianças ficavam até os 21 anos de idade com a mãe que estava escrava. E depois a Lei Áurea, em 1888, aonde traz a abolição da escravidão, acabando com a escravidão no Brasil. Lembrando que, durante o período da escravidão, nós tivemos importantes focos de resistências, os chamados quilombos. O que é o quilombo, né? O quilombo ele era um lugar no qual as populações negras moravam, onde conservavam seus costumes, com a sua religiosidade, a sua língua e os demais traços culturais. A capoeira, por exemplo. Existiram diversos quilombos no Brasil, sendo o mais conhecido deles o Quilombo dos Palmares, localizado na fronteira dos estados do Alagoas com o Sergipe. Lembrando que, atualmente, no território brasileiro, remanescentes desses quilombos que abrigam as populações quilombolas. Diferente dos indígenas, essas populações não têm direitos resguardados sobre as terras somente nos casos em que há titulação de propriedade. Ou seja, as comunidades quilombolas, elas não têm o mesmo direito reservado aos indígenas. Então, eu tenho o mapa aqui de 2014, o mapa de 2015, com a quantidade de comunidades quilombolas nos 2 anos. Vocês vão fazer a interpretação desse exercício e vão responder, e eu vou ficar lá na quinta-feira aguardando vocês para tirar as nossas dúvidas no nosso plantão. Tá joia? Então, nessa parte, o que não foi entendido agora, na quinta-feira, estou à disposição de vocês, das 7h15 às 9h30 da manhã, para tirar todas as dúvidas. Faça os exercícios que eu pedi, ok? Um beijão no coração e eu espero vocês na quinta-feira, correto?